Meus senhores, minhas senhoras, eu quero inicialmente dizer que vou saudar a todos, em nome do nosso presidente Robson Braga e do nosso sheik, presidente da Câmara de Comércio aqui dos Emirados Árabes. Com isto, eu evito mencionar o número imenso de autoridades que aqui se acham, não é? Chof Meles, Pestana e todos os deputados, senadores que aqui se acham, senhoras e senhores. E o interessante, sempre que vou a um local para uma manifestação, eu verifico mais ou menos qual é o ambiente em que eu devo falar e especialmente o que foi dito antes. E o que foi dito antes, percebo, presidente Robson, foi que os dados numéricos todos, extraordinários, da relação entre Brasil e os Emirados Árabes, e mais do que os Emirados Árabes, talvez as nações árabes em geral, já foram aqui relacionadas abundantemente. A revelar, portanto, e aqui eu começo a transmitir um pouco as sensações daquilo que eu percebo no nosso ambiente. Começo a perceber que há uma relação intensa entre o Brasil e os países árabes, mas especialmente aqui, em relação aos Emirados, eu vejo uma relação muito coincidente com o sistema brasileiro e o sistema dos Emirados Árabes. Porque é interessante, nas vezes várias que vim a Dubai e Abu Dhabi, eu verifiquei que aqui não há preconceito de raça, de religião, não há preconceito político, não é? Há sim uma grande organização, mas que é capaz de alcançar a todos aqueles que se inserem neste país. De igual maneira, sabemos que no Brasil, aqui vai uma coincidência, não há nenhum preconceito de raça, cor, credo religioso, credo político, embora, devo dizer, e aqui eu falo um pouco aos nossos brasileiros, né? Há um pouco uma certa dissensão interna, muitas vezes uma dissensão até entre órgãos do poder, muitas vezes entre corporações, mas que vão sendo superadas, porque as pessoas vão compreendendo que a própria Constituição brasileira, que é regente de tudo aquilo que acontece no nosso país, estabelece como critério orientador de toda a atividade interna nacional o tema da paz. E eu costumo dizer, senhor Sheik, que no Brasil o preâmbulo da Constituição, e preâmbulo é uma palavra que vem do latim preambulare, quer dizer, antes de caminhar, portanto, antes de entrar no texto constitucional, já existe a palavra pacificação no plano interno e no plano internacional. E quando nós vamos à Constituição, presidente Robson, nós verificamos que toda a dicção do texto constitucional é conducente à ideia da paz, tanto no plano interno como no plano internacional, não é? Se eu pegar aquela expressão, todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, etc., aquilo é unam-se todos. É um indicativo da paz, não é? Quando eu pego, senhor Sheik, um dispositivo da Constituição que diz, olha aqui, artefatos nucleares só podem ser utilizados para fins pacíficos, é a tese da não beligerância com os demais estados, portanto, de não belicosidade, portanto, de paz no plano internacional. Mas isto, vez ou outra, há alguma divergência interna no Brasil, mas hoje, graças a Deus, essas divergências vão indo para o plano programático, para o plano administrativo, vez ou outra, para o plano ideológico, mas não passa disso. Portanto, nós temos uma unidade no país, e eu quero dizer, esta é a sensação que eu tenho aqui, Robson, ao cumprimentá-lo, que este momento em que a CNI traz para Abu Dhabi mais de 300 empresários, né, a significar precisamente esta unidade do setor ligado à CNI. E sobre unidade, o otimismo. Convenhamos, eu digo isso, senhor Sheik, com muita tranquilidade, porque de vez em quando o Brasil assume uma certa posição pessimista, né? E o pessimismo sempre traz gestos negativos, ao contrário, o otimismo traz gestos positivos. Você, Robson, trouxe para Dubai o gesto positivo do nosso país, com esse otimismo extraordinário dos nossos empresários brasileiros. Esta é uma primeira sensação que eu tenho aqui. Por isso mesmo, eu quero aproveitar para cumprimentar o presidente Robson, mais uma vez, o Meles, o Chof, o Pestana, o senhor Sheik, né, pela oportunidade destas palavras, porque o Brasil tem uma capacidade extraordinária de produção, não só na área agrícola,
porque é evidente que nós temos, somos de vez em quando, senhor Sheik, chamados de possíveis celeiros do mundo, porque nós temos áreas agriculturáveis no Brasil que não alcançam mais de 8 ou 9% do território. Nós temos 50%, 60% de território ainda agriculturável no nosso Brasil. E eu faço esta menção para dizer que a agricultura existe também, incentivando a indústria, porque a indústria que produz as máquinas. E hoje, senhor Sheik, numa tecnologia avançadíssima. Há tempos atrás, eu confesso, presidente da República que fui levado pelo Blairo Maggi a Mato Grosso para a colheita de algodão. Conto este episódio porque ele é típico do avanço tecnológico das nossas máquinas no país. E lá, num dado momento, me colocaram numa máquina e me disseram, olha aqui, agora você vai dirigir esta máquina que é uma colheitadeira de algodão. Eu disse, mas eu não consigo fazer isso, né? Ele disse, não, aperta esse botão. Eu apertei um botão e a máquina recolhia o algodão, tirava o caroço, empacotava e deixava o pacote em certos locais, não é? E isto numa vastidão enorme de uma plantação de algodão no nosso país. A revelar que no plano da agricultura e, consequentemente, no plano tecnológico, nós temos avanços extraordinários no nosso país. Mas é claro que, vindo a Dubai, nós vemos esta maravilha, esta imponência de um país, senhor Sheik, que Dubai, os Emirados, né, que tem 50 anos de idade, não mais do que 50 anos, e foram capazes de construir uma coisa que hoje é, digamos assim, o símbolo do progresso, do desenvolvimento e da harmonia para todo mundo. E devo dizer, sem medo de errar, que aqui no Brasil, no nosso país, há um certo encantamento quando se fala em Dubai, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. As pessoas querem vir para cá, para eventualmente praticar turismo, mas muitas e muitas vezes para fazer negociações. Não foi sem razão que há tempos atrás, eu me recordo, numa das ocasiões que estive aqui, eu lancei a pedra fundamental de uma grande empresa brasileira, a BRF, né, que está aqui no caminho entre Dubai e Abu Dhabi. Portanto, desde há muito tempo, estou falando de um episódio que data mais ou menos de 10 ou 12 anos atrás, já há este interrelacionamento entre os Emirados Árabes e o nosso país, mas que certa e seguramente agora, pelo gesto do presidente Robson, que traz um número extraordinário de empresários para Dubai, eu creio que esta relação comercial recíproca, porque é evidente que todos estão aqui também desejosos, senhor Sheik, de que os senhores aqui também possam investir no Brasil. E, naturalmente, haverá a possibilidade, mais do que natural, de associações com empresas brasileiras, ansiosas até, para aumentar a sua produção, a sua qualidade, né? De que haja esta interação com o investimento dos Emirados Árabes que possam ser feitas no nosso país. Portanto, este é o segundo ponto que eu quero registrar. Mas há um terceiro ponto, porque esta reunião, presidente Robson, ela revela aquilo que é fundamental para o nosso país, ou seja, o multilateralismo. De vez em quando nós temos ideias, penso eu, equivocadas, de um certo isolacionismo, quem sabe de um bilateralismo, e é absolutamente inviável, impossível para o nosso país que nós assim venhamos a proceder, porque, na verdade, nós temos hoje a possibilidade de contato com o mundo todo, sem nenhuma exceção, não é? Eu tomo aqui o exemplo dos países árabes, que compram praticamente 40%, 45% da nossa carne de frango, não é? Como tomo as relações com todos os demais países, seja no campo tecnológico, seja no campo da compra de materiais da agricultura, há necessidade desse multilateralismo. E o que eu vejo aqui, simbolicamente também, é esta possibilidade do multilateralismo, apadrinhada, prezado Robson, por representantes do Senado Federal, por representantes da Câmara dos Deputados, portanto, com uma fortíssima presença, não só empresarial, mas uma fortíssima presença também política, a revelar que o setor institucional do nosso país está vinculado e preocupado com estas relações sólidas e férteis que já foram feitas, mas que devem acrescentar-se a partir de agora,
com os Emirados Árabes. E esta fertilidade, né, este aumento, esse desenvolvimento das relações, penso eu, será útil para ambos os países. Portanto, hoje as relações, diferentemente do passado, as relações entre os países não são apenas relações institucionais ou políticas, mas fundamentalmente são relações comerciais, porque as relações comerciais é que, na verdade, fortalecem a relação institucional entre os países. Eu até me recordo, conto aqui muito rapidamente, peço licença por esta informalidade com que estou me manifestando, mas eu me recordo que, num dado momento, vou apenas recordar, houve uma operação no Brasil chamada carne fraca, etc., porque um ou outro frigorífico tinha um problema qualquer, e eu me recordo que, isto foi num sábado, num domingo, nós fizemos uma reunião dos embaixadores dos países que adquiriam carne no Brasil, até os levei a comer um churrasco logo naquela noite, né? Mas, em seguida, o presidente Xi Jinping mandou-me um recado pelo embaixador, dizendo, olha, diga ao presidente que nós não vamos eliminar minimamente a compra de carnes que nós fazemos no Brasil. Ou seja, esta relação, que é uma relação comercial, é uma relação institucional, também deve ser acrescentada por uma relação praticamente pessoal entre chefes de Estado, entre instituições, entre o legislativo dos países, os legislativos dos vários países, entre o executivo e, naturalmente, entre o judiciário. Isso é importante para a paz entre os países, para, digamos assim, o desenvolvimento de todos os países. E esta, presidente Robson, é uma terceira simbologia que eu encontro neste nosso encontro. É honradíssimo, naturalmente, que estou, por ter sido convidado pelo prezado amigo Robson Andrade para fazer parte desta significativa comitiva com a qual, devo dizer, Marcelo Ramos, Veneziano, Fabinho, Ramalho, todos, comitiva em que eu reencontro velhos amigos que se reuniram comigo em diversas oportunidades. O senhor sabe que o João Henrique levava os presidentes das federações, por seu intermédio, não é, a ter encontro comigo enquanto presidente da República. E eu os revi aqui com grande alegria, não é? E eu verifiquei a amizade com que eles nos recebem, né? O interesse com que nos recebem. E, convenhamos, para isso é demais, não é? No geral, não há isto, de modo que eu recebi com um incentivo, digamos assim, do tipo interessante, vale a pena ter sido o que nós fomos, mas especialmente ter tido esse relacionamento, né? Relacionamento muito fértil. E o que eu gostaria de pregar, eu não quero exagerar, porque todos tiveram a delicadeza, o Schoff, o Melles, o presidente Robson, delicadamente, o Bestana e o Sheik, tiveram a delicadeza de falar por pouco tempo. Então, não deve vir um último aqui a falar por tempo demasiado, sob pena de desmoralizar a própria manifestação. Mas o que eu quero dizer, concluindo a minha fala, e aqui eu me dirijo aos colegas, aos amigos, empresários, né, para fortalecerem estas relações com os Emirados Árabes e, naturalmente, com todos os países árabes, porque nós precisamos de investimentos estrangeiros do Brasil. Convenhamos, eu sou muito franco em dizer, embaixador Schoff, eu sou muito franco em dizer que, nos dias atuais, o Brasil não tem tanto dinheiro para aplicar em infraestrutura. A infraestrutura é fundamental, a aplicação em obras, porque ela gera emprego, não é? A iniciativa privada, por sua vez, no Brasil, teve uma certa queda. Eu sou obrigado a dizer isso. Então, é fundamental que nós tenhamos investimentos estrangeiros no nosso país, coligados com os investimentos nacionais. Nós todos sabemos que aqui fora, não vou exagerar, trilhões de dólares procurando onde investir produtivamente. E aqui também, como estou diante de empresários, nós precisamos acabar com um preconceito, não é, que existe, ou existia, pelo menos no nosso país, em que, é interessante, as pessoas tentam sempre criar uma litigiosidade entre as duas forças produtivas do país. Quais são as forças produtivas? É o empregado e o empregador.
Essas são as duas forças produtivas do país. Ora bem, se você tem desemprego, para combater o desemprego, você precisa ter emprego. E para ter emprego, você precisa ter empresa, você precisa ter empresário. Senão não há combate ao desemprego. E eu não vejo nunca as pessoas dizerem isso, ao contrário. Se colocam muitas vezes numa posição de antagonismo, que é de litigiosidade. Não é? Quando nós resolvemos fazer uma reforma trabalhista, não foi para tirar direitos dos trabalhadores, porque os direitos dos trabalhadores estão previstos no texto constitucional, portanto, a lei ordinária não poderia agredir os direitos dos trabalhadores. Mas nós flexibilizamos as relações de trabalho, não é? E essa flexibilização permitiu uma relação menos litigiosa, mais harmoniosa entre, volto a dizer, as duas forças produtivas da nossa nação. De resto, eu quero dizer também que o Brasil, e não vamos ser pessimistas, né? O Brasil tem uma capacidade de recuperação extraordinária. Eu tomo a liberdade de recordar que, ao assumir o governo da República Federativa do Brasil, nós tínhamos um produto interno bruto, em maio de 16, negativo em quase 4%. Um ano e 3 meses depois, nós tínhamos um produto interno bruto positivo de 1,3%, em face das reformas que fizemos no nosso país, como o teto de gastos, como a reforma trabalhista, como a reforma do ensino médio, como a recuperação das estatais, o que permitiu, senhor Sheik, naquele momento, a queda da inflação e a queda dos juros da taxa Selic. E foi num prazo de 1 ano e 3 meses que isso aconteceu. Portanto, no Brasil, nós temos que ser guiados pelo otimismo. Mas eu acho que este momento, e aqui eu quero, ao final, pedir um aplauso ao Robson, porque este movimento que ele fez, trazendo os senhores para cá, é um movimento otimista, é um movimento de quem acredita no país, não é, Mélis, não é, Chofi, não é, Pestana? De quem acredita no país, de quem acredita que trazendo os produtores, os empreendedores do Brasil para cá, para manterem bons contatos de natureza comercial, industrial, com os Emirados Árabes, acredita fundamentalmente numa, digamos, numa alegria empresarial, num otimismo empresarial. E é isso que o Robson representa. Portanto, ao concluir, eu peço aos senhores todos, sem exceção, um aplauso retumbante para o nosso presidente Robson.